Um excelente dia para todos e para todas. Venho propor algumas considerações e uma pequena meditação. Considerações sobre o facto de que nós, seres humanos, tendemos a ser intensamente narrativos. Quer isto dizer que gostamos de escutar histórias, gostamos de contar histórias e, de algum modo, estamos sempre a contar a nós mesmos e, por vezes, aos outros, a nossa própria história de vida. Estamos sempre a projetar-nos em espaço e em tempo. Estamos sempre a imaginar o que é que vai acontecer a seguir, o que é que gostaríamos que acontecesse, o que é que receamos que aconteça. Muitas vezes recordamos histórias da nossa vida, histórias da vida dos outros. Gostamos de ler histórias, gostamos de ver em cinema, por exemplo, variadas histórias de muitos tipos. E acontece que nos projetamos constantemente, vemos-nos, de certo modo, protagonistas em algumas histórias, de algum modo vítimas noutras. Vemos-nos desempenhar variados tipos de papéis. E é importante pensar quais são os papéis dominantes que desempenhamos nas histórias que contamos um pouco a nós mesmos. Reparemos que se eu me imagino a passear na rua e com receio de ser assaltado, eu já estou a contar a mim próprio uma história, muitas vezes uma história em que, se eu for assaltado, serei vítima, estarei no papel da vítima. É uma história de medo, é uma história de dano. Se eu contasse a mim mesmo a mesma história, mas na altura em que eu iria reagir ao assalto e conseguir superar os assaltantes, por exemplo, já seria uma história, de certo modo, mais heroica. Ou uma história em que eu conseguiria divertir-me, fugir, a correr, ou em que os assaltantes afinal não seriam assaltantes, etc. Poderia ser uma história até mais cómica, uma história de outro género. Mas nós estamos sempre a fazer isto. Temos micronarrativas que nos informam acerca do que é correto acontecer em contextos variados. Por exemplo, se eu for a uma mercearia, normalmente não vou pedir ao merceeiro que me venda um par de botas. Se eu for a uma peixaria, não vou pedir roupa, etc. Há histórias apropriadas, há scripts, há programações que nós conhecemos que nos informam acerca do que esperamos que funcione numas situações e não noutras. Bom, agora isto também é um pouco do nosso drama, porque estas histórias também muitas vezes estão presas ao nosso desejo, às nossas aversões, e de algum modo, quando nos projetamos nestas histórias do dia-a-dia e nas mais variadas imaginações, damos connosco um pouco presos às sequências, presos aos acontecimentos, presos, por assim dizer, em espaço e tempo. E para alguns de nós não é bem isto que é mais desejável. Podemos querer ir um pouco além disto. E é por isso que proponho desde já uma pequena meditação. Para isto, claro, comecemos por fechar os nossos olhos. De olhos fechados, vamos talvez observar momentaneamente a respiração, criar uma pequena suspensão neste momento em relação à história em que estamos. Vamos ficar com este momento, respirando. Por instantes, não vamos pensar no que aconteceu antes, nem no que acontece depois. E vamos observar que em todas as histórias que contamos a nós mesmos, em todas estas projeções em tempo e espaço que fazemos, em que imaginamos acontecimentos futuros, em que nos imaginamos a desempenhar tarefas, etc., em todas estas condições, estamos sempre a imaginar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções em movimento e por vezes não reparamos que pelo meio da nossa viagem, pela existência, pelas nossas aventuras, transportamos sempre no nosso interior algo de precioso que é o nosso próprio núcleo de consciência. É de certo modo a nossa alma. Esta consciência pura. Nas nossas histórias, projetamos ações, cenários, vemo-nos em múltiplos palcos, a desempenhar múltiplos papéis. Identificamos-nos mais com alguns papéis e com alguns cenários. Mas o nosso ser interior está para lá disso. O nosso ser interior pode ter 1000 faces.
pode ir a muitos lugares, pode estar em muitos palcos, pode desempenhar muitos papéis. O nosso ser interior não é nenhuma destas histórias, não é nenhum destes papéis. O nosso ser interior, de algum modo, permanece igual a si mesmo, como núcleo de consciência, independentemente do desfecho das pequenas histórias do cotidiano, independentemente do desenvolvimento de várias narrativas diferentes. O nosso ser interior é, de algum modo, o produtor, o realizador oculto das nossas narrativas. Talvez haja uma aprendizagem, mas algo em nós permanece antes e depois de todas as histórias, de todas as sequências neste mundo, de todos os acontecimentos. Por isso mesmo, muita gente diz que é importante, por vezes, saber repousar no presente. Ficar com o momento e perceber que algo de precioso e fundamental em nós talvez não precise de narrativas, talvez não precise de resultados, talvez nem precise de se deslocar, de viajar, de obter alguma coisa em particular. Algo em nós permanece. Num certo sentido, vale a pena recordarmos-nos disto que em nós é e permanece. Vamos então permanecer uns instantes no momento, para lá de narrativas. Assim como tendemos a pensar na nossa identidade de maneira narrativa, como equivalendo a vermos a nós mesmos em movimento através da vida, talvez haja uma dimensão mais funda em que o nosso ser essencial é não narrativo. Está aqui agora e permanece. E vamos regressar. Isto é o que eu queria transmitir para este momento. Já sabem, tenciono estar de volta para outros vídeos. Se gostarem, partilhem, subscrevam o canal, comentem quando quiserem e até breve.